Bem, boa noite, meus amigos e amigas, todos vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Eu estou aqui em mais uma reunião do Gabinete de Crise do Plano de Combate à Pandemia do Covid-19 em Niterói. Hoje vocês já devem estar informados, o Brasil chegou a 44 mil óbitos e 900 mil casos confirmados, praticamente 900 mil casos confirmados. O Brasil superou na semana passada o Reino Unido e hoje é o segundo país em maior quantidade, infelizmente, de óbitos no mundo. E temos 900 mil casos confirmados, também reforçando a gravidade da situação que nós vivemos no Brasil em relação à pandemia do Covid-19. Provavelmente nessa semana nós chegaremos até domingo a mais de 1 milhão de pessoas infectadas, confirmadas com o Covid-19 no país. O Rio de Janeiro tem 80 mil casos confirmados e 7.728 óbitos. Nós temos uma situação, sobretudo na região metropolitana do Rio, bastante grave. A nossa querida cidade vizinha, a cidade do Rio, a capital, já registrou 5.090 mortos pelo Covid-19, sem contar, evidentemente, as subnotificações. E a maior parte dos casos no Rio se dão, sobretudo, na região metropolitana. É importante a gente fazer essa referência, porque Niterói não é uma ilha no contexto da complexidade dessa pandemia do Brasil, e especialmente na região metropolitana do Rio. Por mais que a situação sempre tenha estado sob controle em Niterói, e graças a Deus, graças a você, que realizou, sobretudo nos 60 dias iniciais dessa pandemia, um isolamento social rígido, e depois perseverou no distanciamento social, desde o dia 21 de maio, quando iniciamos o plano de transição gradual para o novo normal, e Niterói continua sendo a primeira cidade em isolamento social na região metropolitana do Rio, a nossa situação nunca esteve sob ameaça do ponto de vista da epidemia, porque nós sempre conseguimos, graças a você, graças a cada um de nós e as medidas que a Prefeitura de Niterói adotou, a manter essa situação sob controle. Mas nós precisamos compreender que Niterói não é uma ilha no contexto da região metropolitana e do próprio país. Hoje Niterói confirma 4.020 casos confirmados de Covid-19. É importante ressaltar que Niterói é a cidade que tem a maior proporção de testagem no estado do Rio e provavelmente no país. Hoje nós superamos, o secretário Rodrigo vai falar sobre isso, o programa de testagem daqueles pacientes com sintomas leves, profissionais de saúde e pessoas que tiveram contatos com infectados. Nós já tivemos mais de 20 mil testes feitos. Essa é uma proporção, para vocês terem uma ideia, 10 vezes maior, mais do que 10 vezes, 20 vezes maior do que a média do Brasil. E por isso nós temos um diagnóstico preciso da situação do Covid-19 na cidade e conseguimos estabelecer as estratégias adequadas de vigilância epidemiológica, de combate à pandemia e de redução da letalidade do vírus. Nós temos 4.020 casos confirmados, mas vejam, a gente já chegou a 2.862 pessoas recuperadas, que já estão curadas. São pessoas que já estão recuperadas. Nós estamos nos aproximando de 75% do total de infectados já curados em Niterói. Então, se por um lado os números de casos estão aumentando, mas aumentando de maneira muito lenta, isso também ressalta-se. Só acontece porque nós estamos fazendo a testagem massiva. Porque se nós não estivéssemos fazendo a testagem massiva, é muito provável que esses casos confirmados nem iriam estar crescendo, Então, eles só estão crescendo e ainda lentamente, porque nós somos a cidade que faz mais testagens no Rio de Janeiro, provavelmente no país,
e mesmo assim nós chegamos a quase 75% desse total, 2.862 recuperados. Temos 122 pessoas hospitalizadas, o secretário Rodrigo também vai falar sobre isso. Hoje nós chegamos à taxa de 50% de ocupação dos leitos no setor público e menos de 50% no setor privado. Portanto, a gente tem progressivamente avançado nas altas, na recuperação dos pacientes, e com a redução da demanda, a gente está conseguindo reduzir de maneira muito expressiva a ocupação de leitos para o Covid-19, tanto no setor público, que chegou a 50%, apenas a metade dos leitos ocupados, como no setor privado, com menos de 50% dos leitos ocupados em Niterói. Nós temos 165 óbitos confirmados. Mais uma vez eu queria aqui expressar as nossas condolências em nome da população de Niterói a todos os familiares que perderam entes queridos ao longo desses meses e semanas da epidemia do Covid-19, e temos 871 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria reforçar, meus amigos e amigas, que a gente está vencendo essa batalha pela vida em Niterói. Niterói foi a primeira cidade a ter óbito no estado do Rio de Janeiro, no dia 19 de março. Niterói tem a maior proporção de idosos em relação ao conjunto dos habitantes da região metropolitana do Rio. Niterói tinha tudo para estar vivendo uma tragédia de saúde, uma tragédia sanitária, humanitária. Segundo os dados da COP, nós poderíamos ter, caso as medidas adotadas pela Prefeitura não tivessem sido adotadas, caso nós não tivéssemos feito o isolamento social, e até alguns chamaram de lockdown, mas aquelas medidas de mais restrição durante o mês de maio, nós poderíamos ter 15 vezes mais mortos em Niterói. Então a cidade estaria vivendo o que outras cidades do mundo e o que outras cidades do Brasil estão vivendo ou viveram. Mas nós estamos atravessando essa tempestade da pandemia, ficando de pé, tanto porque a cidade salvou centenas de vidas e evitou centenas de mortes, como porque a gente prestou assistência às famílias e estamos apoiando as nossas pequenas empresas. Então eu queria agradecer a compreensão de todos, a perseverança, a disciplina, a confiança de cada cidadão e de cada cidadã de Niterói. Mais uma vez eu queria agradecer a unidade da cidade, mesmo na divergência, sobretudo na Câmara de Vereadores. De uma maneira geral, aquelas bancadas que têm representação parlamentar na Câmara Municipal tiveram uma conduta, no geral, uma conduta correta, no sentido de compreender a gravidade dessa pandemia nesses 3 meses. Eu queria agradecer, porque para enfrentar esse inimigo invisível, esse terrível inimigo invisível, que poderia devastar a nossa cidade, nós realmente precisávamos da união e precisamos da união da sociedade e da cidade para derrotarmos o coronavírus. Então eu queria agradecer a todos e a todas, dizer a vocês que hoje nós temos a menor taxa de letalidade da região metropolitana. Nós hoje temos menos óbitos do que todas as outras cidades da região metropolitana, que passaram a ter óbito 3, 4 semanas depois de Niterói. Nós realizamos várias ações que permitiram a gente iniciar o plano de transição gradual para o novo normal, e eu vou falar sobre isso ao longo dessa live, mas eu queria pedir aqui ao secretário de Saúde, o doutor Rodrigo Oliveira, mais uma vez parabenizando, Rodrigo, obrigado, o trabalho que você, como secretário, e toda a equipe de profissionais de saúde, milhares de profissionais de saúde, nas nossas unidades do médico de família, no nosso SAMU, que é um dos melhores SAMUs do Brasil e que prestam assistência, um atendimento digno à população de Niterói, bem como nas nossas urgências, hospitais, esse trabalho diuturno dos nossos profissionais de saúde, que têm sido nossos grandes heróis nessa batalha contra o coronavírus em Niterói. Então vou passar a palavra aqui ao secretário Rodrigo Oliveira para ele prestar informações a respeito das ações na área de saúde, no combate à pandemia.
Muito obrigado, prefeito. Niterói, boa noite a todas e todos. Niterói está vencendo essa batalha principalmente por causa da consciência e da cidadania de cada um e cada uma, cidadão e cidadã de Niterói, mas também porque desde o primeiro momento, onde ficou claro que era fundamental o poder público agir, a Prefeitura de Niterói, de forma coordenada e planejada, colocou em ação um plano de contingência, um plano de resposta integrada ao Covid-19, que deu conta de organizar o conjunto de ações de mitigação econômica e social, mas também organizou uma infraestrutura de saúde, do ponto de vista da testagem, do ponto de vista da gestão das informações, do ponto de vista da higienização e sanitização das comunidades, mas também e principalmente da ampliação planejada da retaguarda hospitalar. A gente saiu de meados de março, onde a gente tinha 7 leitos exclusivos para o Covid. 15 dias depois, passamos para 63 leitos e fomos ampliando. 136 leitos exclusivos, 156 leitos exclusivos para o Covid-19 no mês seguinte. Chegamos, até 2 semanas atrás, com 226 leitos exclusivos para atendimento de Covid. E vamos chegar, essa semana ainda, na marca de 270 leitos exclusivos para o Covid, quando a gente vai colocar, cumprindo o planejamento definido no início da pandemia, a marca de 140 leitos apenas no Hospital Oceânico. São leitos de enfermaria, são leitos de CTI, são leitos também de suporte de vida, de suporte ventilatório ao paciente crítico. Esses leitos, é bom que se diga, esses 226 leitos a mais exclusivos para o Covid, importante frisar que eles estão hoje no Antônio Pedro, na parceria que a Prefeitura fez com a Universidade Federal Fluminense e nas unidades municipais de Niterói. Sobretudo nas unidades municipais, né? Sobretudo nas unidades municipais. Fundamental também que essa ação e essa complexa ação de montar leitos e colocar em operação esses leitos, ela também veio acompanhada, por óbvio, da garantia da infraestrutura, onde a aquisição de respiradores foi fundamental. Eu digo isso para, mais uma vez, repudiar a fake news que vem falando e tentando jogar e atacar os profissionais de saúde e a gestão da saúde, que têm trabalhado incansavelmente para organizar a resposta da cidade ao coronavírus. É importante colocar, mais uma vez, os respiradores adquiridos da China. Eles foram adquiridos numa estatal chinesa, sem intermediários. Eles são aprovados pela Anvisa, eles estão contidos, os respiradores estão contidos numa recomendação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, onde falam que esses respiradores eles são adequados para o enfrentamento do Covid-19, eles já estão em uso no Hospital Oceânico, salvando vidas. Em relação ao preço, eles foram adquiridos com preço final abaixo da média praticada no mundo e praticada também no Brasil. Por fim, prefeito, eu queria falar de mais uma marca, que o senhor já adiantou, mas eu queria aqui frisar. Hoje a gente atingiu a marca de 20 mil testes realizados. Não são testes que a gente diz que vai realizar, não é uma intenção. São testes realizados. 20 mil niteroienses buscaram as unidades de saúde e foram testados para a Covid-19. Queria frisar isso porque essa é uma marca muito expressiva. Pra vocês terem uma ideia, Florianópolis, que tem sido também citada junto com Niterói como um exemplo de combate ao Covid-19, até agora fez 12 mil testes. Se a gente coloca a proporção por habitante, por 1.000 habitantes, enquanto o Brasil realizou 2,28 testes por 1.000 habitantes, a Coreia do Sul, outro exemplo mundial do combate ao coronavírus, realizou 21,35 testes por 1.000 habitantes. O município de Niterói hoje completa a marca de 40 testes por 1.000 habitantes. E esse é um processo que a gente ainda está no meio. A gente segue no programa de testagem, porque é fundamental não varrer o coronavírus para debaixo do tapete, mas também é fundamental acompanhar no plano de transição gradual para o novo normal o andamento da curva, para que a gente consiga fazer essa transição de forma segura, de forma responsável e continuar salvando vidas em Niterói.
Essa marca é muito importante, eu queria aqui frisar, porque ela dá para a gente, junto com a retaguarda hospitalar, que hoje gira em torno de sua ocupação de 50%, essas duas dimensões, a nossa capacidade de testagem e a nossa retaguarda hospitalar, são as duas bases que fundamentam a segurança, que dão para a gente segurança no plano de transição gradual para o novo normal. Muito bom, obrigado, secretário Rodrigo Oliveira, médico sanitarista, parabéns mais uma vez pela gestão, pela dedicação, pela seriedade na condução das ações de saúde no combate à pandemia em Niterói. Realmente é um orgulho para todos nós o trabalho que está sendo feito pelos profissionais de saúde e pela Secretaria de Saúde de Niterói. Eu queria me dirigir a vocês para esclarecer que cada um desses leitos, para ter um atendimento 24 horas por dia, precisa de pelo menos 3, 4 profissionais de saúde para dar suporte do atendimento 24 horas por dia para um paciente grave do Covid-19. Não é fácil, pessoal. Não foi fácil. Eu vou falar para vocês aqui que me deixa absolutamente indignado. Eu não guardo rancor, eu não guardo raiva, porque a gente que está na vida pública está exposto a injustiças, está exposto, inclusive, a prestar contas aos órgãos de controle, como a gente está prestando e tem que prestar, mas é inaceitável a atitude de alguns canalhas, profissionais da mentira, das fake news, que ficam afirmando mentiras e ficam tentando, na verdade, desorientar a população com mentiras na internet. Essa questão das fake news é gravíssima, porque com o advento da internet e das redes sociais, infelizmente, o que tem de impostor, de profissional da mentira, que trabalha o dia inteiro na internet apenas no sentido de tentar propagar mentiras e fake news, é uma coisa impressionante. Alguns já receberam condenação, inclusive agora, no processo da pandemia, por ações que, inclusive, eu pessoalmente entrei por danos morais, por calúnia contra esses profissionais da mentira. Então, eu queria me solidarizar mais uma vez com os profissionais de saúde, dizer a vocês que não foi fácil. Nós tivemos que contratar mais 1.200 profissionais de saúde para colocar de pé esses 226 leitos adicionais na rede de saúde. São 226 leitos adicionais aos que já existiam para exclusivamente atender o Covid-19. Vocês imaginam o que é, meu amigo, minha amiga, para um paciente que não tem plano de saúde, ter a Covid e não ter a quem recorrer? Seja no Getulinho, seja no Mário Monteiro, seja no Largo da Batalha, seja no CPN, no Carlos Tortelli, que, aliás, está atendendo a muita gente de fora de Niterói, inclusive. Seja no Antônio Pedro, com 18 leitos, graças à parceria da Prefeitura com a UF. Seja os 100 leitos já existentes, e agora, a partir de quarta-feira, 140 no Hospital Oceânico, vocês não fazem ideia de quantas vidas foram salvas. São centenas, quase 3.000 pessoas recuperadas em Niterói. E vocês imaginam que cada pessoa dessa precisa ficar 10, 15, 20 dias internada. Vocês sabem qual é o custo de uma pessoa num leito de um hospital privado para o tratamento do Covid-19 numa UTI? R$3.000. Nós conseguimos reduzir esse custo para R$2.000, mas mesmo assim, imagina um cidadão pobre ou de classe média baixa que não tem plano de saúde, como muitos. Eu tive uma tia que ficou lá no Oceânico e, graças a Deus e aos profissionais de saúde, foi recuperada. Vocês imaginam aqueles que não têm plano de saúde? Como que a pessoa iria pagar R$2.000 durante 10 dias no hospital para se recuperar e salvar a sua vida? Nós estamos falando de 20, 25, 30 mil reais. Porque R$2.000, que é o que nós conseguimos, ou R$3.000, que é o que o setor privado cobra, R$3.000 para um paciente do Covid, que em média fica 14 a 20 dias dentro da unidade de tratamento intensivo, evidentemente, se nós não tivéssemos feito o que Niterói fez, nós teríamos centenas, talvez de milhares de mortos sem assistência. Então, se nós temos hoje 3.000 recuperados,
quase 3 mil recuperados, a gente tem que agradecer, em primeiro lugar, a Deus, depois a população de Niterói, que perseverou no isolamento social. E eu me lembro que quando nós adotamos as medidas de restrição de circulação, alguns irresponsáveis ficavam questionando e até fazendo carreatas na cidade. E graças às instituições, como o Ministério Público e o Sistema de Justiça, algumas delas foram questionadas e impedidas, porque essas aglomerações, elas propagam o vírus, sobretudo no momento mais crítico da epidemia. Então, tudo isso permitiu que nós pudéssemos fazer uma transição gradual para o novo normal, que é a retomada de algumas atividades com muito cuidado, com muita atenção e com ações específicas sanitárias, como o uso de máscara, o uso de álcool gel, medição de temperatura, porque o novo normal é exatamente isso. É a gente retomar as atividades de maneira gradual, mas redobrando a atenção para procedimentos que antigamente, antes da pandemia, a gente não adotava porque a gente não tinha um vírus letal, um vírus mortal presente no seio, né, da sociedade, da cidade e de outras cidades do Rio de Janeiro e do país. Então eu queria agradecer a todos os profissionais de saúde, especialmente desses 226 leitos. Nós estamos chegando a 50% apenas de ocupação a partir de quarta-feira, com a inauguração dos leitos que completam o cronograma, que começou com 40, depois 75, depois 100, agora 140 leitos no Hospital Oceânico. Nós vamos baixar para menos de 40%, talvez 35% a ocupação de leitos no setor público em Niterói, permitindo que a gente possa, então, evoluir do estágio laranja para o estágio amarelo em breve, se Deus quiser, com base nos indicadores, com base, evidentemente, na ciência, para que a gente possa fazer tudo de maneira muito gradual, responsável e, sobretudo, com muito cuidado com a vida das pessoas, que é o compromisso número 1 da administração de Niterói. Eu queria passar à secretária Ellen, que é a secretária de Planejamento, para que ela possa informar vocês sobre as ações de apoio e suporte às famílias mais vulneráveis, sobretudo com o programa Renda Básica, que é um programa muito importante que a Prefeitura criou e que está ajudando a tanta gente, né, Ellen? Isso, perfeito. Boa noite, obrigada. Bom, então eu gostaria de passar alguns informes relacionados ao programa Renda Básica. Lembrando que esse programa é um grande programa de apoio financeiro às famílias mais vulneráveis da cidade, para que essas famílias também possam cumprir com o isolamento social, ficando em casa, preservando a sua saúde e tendo apoio, a garantia de que terá um apoio financeiro para o seu sustento. Esse programa hoje apoia cerca de 50 mil famílias em Niterói e é um programa muito importante para a gente garantir esse isolamento social e a proteção a essas famílias. É um programa que vem apoiando as famílias desde abril, foi estendido até dezembro, porque nós entendemos a gravidade dos efeitos dessa pandemia e a necessidade de proteger a população de Niterói. Então, em relação a esse programa, eu quero passar alguns informes sobre a parcela de junho de depósito, né, do crédito nos cartões das pessoas que já receberam esse cartão pela Prefeitura de Niterói. Na semana passada já foram efetuados os créditos referentes ao mês de junho para todas aquelas famílias que participaram do programa Busca Ativa, que são categorias profissionais como artesãos, catadores de materiais recicláveis, os ambulantes, os profissionais de economia solidária. Todos esses já receberam na semana passada o seu crédito do mês de junho. Também as famílias do Cadastro Único de Programas Sociais já tiveram o seu crédito efetuado na semana passada. Essa semana nós estamos efetuando os créditos das famílias que têm filhos matriculados na rede pública de ensino de Niterói. Então nós pagamos hoje aquelas famílias que têm responsável familiar que começa com a letra A até a letra J, e amanhã recebem aquelas famílias que têm o responsável familiar começando o seu nome com a letra K até a letra Z. Lembrando também que amanhã nós vamos efetuar a entrega dos cartões para os pescadores artesanais que têm cadastro junto ao Ministério da Agricultura. Esses pescadores já podem amanhã retirar o seu cartão na Cidade da Ordem Pública a partir de meio-dia. E também, a partir de meio-dia, entregaremos os cartões para os artesãos que, por acaso, não receberam na primeira listagem de entrega. Eles podem receber o seu cartão no Teatro Municipal. Lembrando que essas listas de quem vai receber o cartão já estão divulgadas no site da Transparência de Niterói. Amanhã essas pessoas retiram seus cartões, mas o crédito vai ser efetuado dia 22 de junho, para garantir a sua segurança.
Lembrando também, prefeito, quero passar um informe relacionado aos MEIs do ramo de beleza. Como nós informamos, né, na semana passada, após o feriado agora, então a partir do dia 18, vai ser efetuado o depósito para esses profissionais. Lembrando que na semana passada nós também já efetuamos os depósitos para os MEIs que têm alvará na cidade e na sexta-feira passada também receberam os motoristas de aplicativo. Eu gostaria de ressaltar que esse programa de renda básica, ele envolve uma grande operação da prefeitura, envolve um grande número de funcionários, porque requer processamento de dados, de informação, uma atividade grande de planejamento e de execução, para que essa entrega dos cartões, esses créditos efetivados, sejam feitas de forma segura para toda a população. Então, eu gostaria de agradecer a todos os profissionais da prefeitura que se engajaram e que apoiaram essa iniciativa e agradecer principalmente a você que compreende a importância de ficar em casa. Essa atitude está salvando centenas de vidas em Niterói. Muito obrigada. Obrigado, secretária Ellen, nossa secretária de Planejamento. A Ellen já acompanha o nosso trabalho desde o início da gestão. Aliás, quero aqui mais uma vez reiterar o meu agradecimento, né? A Ellen coordenava as ações estratégicas da cidade, os projetos prioritários. Uma das pessoas muito responsáveis pela execução do túnel Charitas-Cafubá, coordenando um grupo de trabalho com a Procuradoria, que permitiu acelerar as desapropriações e os projetos relacionados ao túnel Charitas-Cafubá, e é a nossa secretária de Planejamento. Queria parabenizar mais uma vez a Secretaria de Planejamento pela coordenação do programa Renda Básica, que garante a sobrevivência, a tranquilidade e, sobretudo, o consumo das nossas famílias de menor renda em Niterói. São mais de 50 mil famílias assistidas por uma renda básica temporária da Prefeitura de Niterói até o mês de dezembro, pelo menos. Eu queria, mais uma vez também, transmitir a vocês informações sobre as ações relacionadas a acolhimento de moradores de rua, em função do aumento da pobreza, do aumento da crise social, que já existia antes da pandemia, que vai se agravar. Nós fizemos o arrendamento de um hotel. Está aqui a secretária de Assistência Social, a assistente social Flávia, e a secretária informou aqui no gabinete de crise que a partir de quinta-feira nós teremos o funcionamento de um segundo hotel. Isso porque nós já havíamos aumentado por 5 os abrigos de moradores de rua, a capacidade de abrigamento dos moradores de rua, e a partir de quinta-feira vamos ampliar ainda mais. E se você observar alguma situação degradante, né, de moradores em situação de rua, que precisam do acolhimento das equipes da assistência social, é importante vocês acionarem também o número 153, porque a partir do acionamento do 153, as equipes da assistência social podem fazer esse acolhimento, não é, Flávia? E fazendo a abordagem, esse acolhimento, levarem essas pessoas para lugares dignos, onde essas pessoas vão fazer também a sua quarentena. Eu queria informar todas as nossas empresas do programa Empresa Cidadã, que abrimos hoje, dia 15 de junho, até o dia 2 de julho, a possibilidade de você fazer a renovação do seu termo de adesão ao Empresa Cidadã, porque nós ampliamos o programa em mais 2 meses. Então, as empresas já receberam esse apoio em maio e junho e vão receber julho. E aquelas empresas que renovarem o seu termo de adesão até o dia 2 de julho, a partir de hoje, vão receber também o apoio em agosto e setembro. Então é muito importante, porque são 12 mil empregos que são garantidos através dessa parceria, dessa cooperação da Prefeitura, desse apoio direto às nossas pequenas empresas em Niterói. Então você, pequeno, médio empresário, instituição que está no Empresa Cidadã, entre hoje e o dia 2 de julho, você pode renovar o seu termo de adesão para receber por mais 2 meses esse apoio. Também queria chamar a atenção que os taxistas do programa Taxista Amigo, que não tiveram por alguma situação a condição de fazer a adesão ao programa para receber o apoio da Prefeitura, foi aberto hoje no site da Fazenda, também da Secretaria de Fazenda, até o dia 23 de junho, para que você possa fazer a adesão ao programa Amigo Taxista,
para você receber o apoio que outros colegas taxistas já receberam. Eu queria terminar aqui, está aqui o Coronel Chagas e o Coronel Paulo Henrique, que atuam na área do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança e da Ordem Pública, e eles fizeram um relato aqui que nós não temos tido muita dificuldade em relação ao cumprimento dos protocolos sanitários na cidade. Eu quero agradecer, sobretudo, a você, cidadão de Niterói. A gente tem tido nos bloqueios uma maior quantidade de multas para cidadãos que vêm de outras cidades e que não estão usando máscara. Então, a gente realmente vai reforçar nos nossos bloqueios, nas vias públicas, cada vez mais a fiscalização dentro do plano de transição gradual para o novo normal. A fiscalização do uso de máscara. A máscara reduz muito a possibilidade de contaminação. Niterói talvez seja a única cidade onde praticamente grande parte, quase a totalidade dos moradores estão usando máscara. Hoje aqui também foi informado no gabinete de crise que nós, a prefeitura, já distribuímos 1.200.000 máscaras gratuitamente para a população de Niterói. Então ninguém tem desculpa para não estar usando máscara em via pública, no espaço público. É fundamental para que a gente possa evoluir para a cor amarela, para o sinal amarelo, retomando mais atividades em breve na cidade, que todos usem a máscara, redobre a atenção com os protocolos sanitários, que a gente possa também ter atenção com a limpeza das mãos várias vezes ao dia com sabão. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, que eu queria chamar sobretudo a atenção do comércio. É fundamental, quem já está com atividade permitida, que faça a aquisição de pelo menos um termômetro, se for pequeno e médio, mais termômetro se for comércio de maior porte. É fundamental a medição de temperatura das pessoas que entram nos espaços fechados do comércio. Eu queria chamar a atenção, meus amigos, que a decisão para a retomada da retomada gradual do novo normal, essa transição gradual para o novo normal, é tomada com base na ciência, com base nos indicadores de ocupação de leitos, de transmissão, de recuperados. Não é a vontade do prefeito, dos secretários, do gabinete de crise. Quem define o estágio que a cidade vai se encontrar dentro desse plano de transição gradual para o novo normal são os indicadores científicos. Agora, quem define a taxa de transmissão do vírus não são os indicadores, são, sobretudo, os comportamentos das empresas e dos cidadãos. Se a gente tiver atenção com o uso da máscara, a quantidade de gente, às vezes, caminhando na praia com a máscara no queixo, é uma coisa impressionante. Então não adianta apenas botar a máscara, tem que usar a máscara de maneira adequada. Da mesma forma, é fundamental que o comércio que está com suas atividades permitidas, que você cumpra as determinações e os protocolos de funcionamento. Fila do lado de fora e fila com distanciamento social, higienização, sanitização do espaço e o uso do termômetro. É por isso que hoje Niterói tem 75% de todos os infectados curados. Porque nós estamos coletivamente, como cidade, vencendo essa batalha pela vida. Agora, o nosso desejo aqui no gabinete de crise é que nos próximos dias a gente já possa evoluir para o estágio amarelo do nível 2. Agora, isso depende, sobretudo, do comportamento do cidadão e das empresas que gradualmente estão com as suas atividades permitidas. Então, tanto a ordem pública quanto o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança vão reforçar a fiscalização e a orientação. Por quê? Porque essa transição gradual para o novo normal, ela é mais complexa ainda do que o isolamento social radical, que não se sustenta durante mais de 60 dias. É importante a gente dizer claramente que nenhum país democrático, nenhuma cidade em países democráticos sustentou o isolamento radical que nós fizemos por mais de 60 dias. Nem as cidades que tiveram tragédias com a explosão dos leitos hospitalares, como é o caso de Nova York e de Milão.
e de outros lugares do mundo. Niterói em nenhum momento teve pico, em nenhum momento teve explosão de leitos, porque nós vencemos até aqui essa batalha. Agora é importante a gente perseverar sobretudo nos protocolos sanitários, para que a gente possa evoluir para o estágio amarelo e a gente, de maneira muito responsável, a gente conseguir não apenas vencer essa batalha contra o coronavírus, mas vencermos a guerra contra o coronavírus. E o que é vencer a guerra contra o coronavírus? É a gente ter, ao fim desse processo, menos mortes, ao fim desse processo, a gente poder retomar nossas atividades, inclusive as atividades econômicas, e a cidade se manter de pé, coesa, como infelizmente muitas cidades e muitos países não vão, infelizmente, conseguir sair desse processo de pé, coesos, para retomar a sua vida após essa tempestade da pandemia do coronavírus. Então eu queria agradecer a paciência de todos que estão nos assistindo e redobrar aqui o nosso pedido. Nós estamos vencendo essa batalha, mas nós ainda não vencemos essa guerra. Se for possível, fique em casa. A nossa orientação é que a gente continue perseverando no distanciamento social. Em caso de necessidade de ir à rua, utilizar a máscara e redobrar a atenção com os protocolos sanitários. Eu queria agradecer mais uma vez a confiança e a perseverança de todos e desejar uma abençoada semana para todos nós. Que Deus nos abençoe.